O Bruno, ele é founder de uma empresa de tecnologia e ele consegue trazer indenização para pessoas que têm problemas com companhias aéreas, que têm problemas com temas específicos, que ele tem a expertise, ele vai explicar aqui pra gente. E ele tem uma taxa de recuperação de mais de 90%. Então, um cara de muito sucesso no que faz, que está disruptando um mercado com uma inovação que de fato cria novos parâmetros, até para, estava conversando aqui, até para os stakeholders desse próprio mercado que ele atua. Já recuperou aí mais de 120 milhões de reais para os nossos clientes. Caramba, bastante. Muita grana aí, fazendo valer o direito dos brasileiros. Nem tudo são flores. A gente, na verdade, no dia a dia passa muito mais por dificuldades e desafios do que por momentos bons, momentos positivos, né? Sim. E quem consegue lidar com esses momentos é quem no final do dia consegue ser um dos ganhadores aí do seu mercado, consegue continuar crescendo e resiste ao tempo. Para o empreendedor, cara, tente encontrar prazer no que você está fazendo, fuja das armadilhas de ego, né, de estar construindo as coisas. O ego é seu inimigo, né? O ego é o seu inimigo. Construa dessa forma, assim, cara, que as coisas vão vir, assim. Tem a humildade também, acho que como a gente comentou, né? Se for pegar assim, cara, né, se tem muita gente falando determinada coisa sobre o seu negócio, não acho que só você tá certo, assim. Tente levar aquilo ali em consideração, tente refletir sobre isso. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sunnycast. A gente está fazendo aqui a sequência do quadro Empreendedorismo com a Sunny. Então, como vocês sabem, a gente sempre traz aqui pessoas que colocam a mão na massa, que tem ali a teoria aplicada à realidade no dia a dia. Muitos de vocês que acompanham aqui nossos conteúdos são também empreendedores, então vocês sabem exatamente o que é isso. Né, colocar a mão na massa, apertar parafuso e fazer a transformação acontecer. Então, para hoje, a gente vai falar com o Bruno, da Resolvi, um amigo nosso, está sempre próximo aqui, trocando várias ideias, vários desafios. O Bruno, ele é founder de uma empresa de tecnologia e ele consegue trazer indenização para pessoas que têm problemas com companhias aéreas, que têm problemas com temas específicos, que ele tem a expertise, ele vai explicar aqui para a gente. E ele tem uma taxa de recuperação de mais de 90%. Então, um cara de muito sucesso no que faz, que está disruptando um mercado com uma inovação que, de fato, cria novos parâmetros, até para, estava conversando aqui, até para os stakeholders desse próprio mercado que ele atua. Então, Bruninho, cara, obrigado aí pela presença. Acho que foi a terceira tentativa, né, para dar certo. Foi. A gente teve problemas de agenda aí, mas deu certo. Isso aí. Show de bola. Prazer estar aqui, me apresentando aí para a turma. Eu sou Bruno, sou engenheiro de formação, assim, engenheiro industrial, né? Nunca trabalhei em indústria, mas fui sempre, desde que saí da faculdade, fui atrás pelo mundo da tecnologia. Não tenho muita experiência fora da Resolvi, abri a Resolvi com 22 para 23 anos, muito novo. E explicando um pouco aí o que é a Resolvi, a gente é uma plataforma de acesso aos direitos. Então, você pode buscar indenização por problema de voo, indenização por problema de nome negativado, restituição de INSS, restituição de auxílio acidente, também é um que a gente está colocando no mercado agora também. Tudo isso amparado por uma rede de advogados no Brasil inteiro. Você só paga se ganhar, com acompanhamento todo online pelo WhatsApp. E se você também quiser receber logo, a gente pode antecipar uma parte do seu valor, né? Um produto de antecipação que a gente tem para dar liquidez para o nosso cliente. Então, é um pouco isso aí o que a gente faz. A gente já recuperou aí mais de 120 milhões de reais para os nossos clientes. Caramba, bastante. Muita grana aí, fazendo valer o direito dos brasileiros. Quantos mil negócios que vocês já rodaram, mais ou menos, casos? São 30 mil casos. 30 mil casos já rodados em 8 anos. Isso opera nacional, né? Nacional. A gente tem cliente no Brasil todo. A gente tem um negócio que tem ali dois tipos de cliente, né? O escritório de advocacia e o consumidor final. Né? A gente está falando aqui de clientes do consumidor final no Brasil todo, né? Esse valor para o Brasil todo. E escritórios a gente não tem em todos os estados, mas com os que a gente consegue atender o Brasil todo. A maior parte dos escritórios estão em São Paulo mesmo. Só para dar uma clareza no serviço, vamos pegar um exemplo, talvez do que seja mais fácil e mais comum para muita gente, que é você ter algum tipo de embaraço com a companhia aérea,
Eu entendo que tem muita gente que nem vai atrás depois de um voo cancelado. Tipo assim, ele só quer resolver, né? Eu já passei por isso algumas vezes. Tipo assim, cara, só me faz chegar em casa e depois que eu cheguei em casa tá tudo certo, apesar do estresse, apesar de ter, né, realocações. Mas para esse cara que vive essa situação, eu tô entendendo que esse é a situação problema, né? É uma das situações problemas. Esse cara, ele tem, por exemplo, digamos que você vai fazer uma viagem a trabalho, estou indo para São Paulo lá, fazer algumas reuniões. E aí, no caminho, né, o seu voo foi cancelado ou então teve um atraso que fez você perder a conexão. Putz, você chegou lá 8 horas depois no destino final, você foi super prejudicado, né? Pode ter perdido reunião, teve gastos extras envolvidos, fora o estresse. E o que poucas pessoas sabem é que você tem direito à indenização. E, cara, é bem respaldado na justiça isso, né? Apesar de eu não ser advogado, eu já aprendi que é uma jurisprudência muito forte, né? Estudei direito por osmose aí, né, com a turma. Mas aí você, com esse direito, você, cara, entra no nosso site, faz o cadastro, subindo as provas, respondendo alguns questionários da gente, assina os documentos que forem necessários online, assim, tudo online mesmo. E aí, cara, já cai para o advogado protocolar seu caso na justiça e você vai recebendo todas as atualizações de forma automática no WhatsApp, assim, a cada movimentação do processo, sem juridiquês, de forma simples. Não paga nada? Só paga se ganhar. Só paga quando ganhar? Quando ganhar. Se ganhar. Ou seja, verificar se você pode ter direito a uma indenização é uma jornada digital. De graça. De graça. De graça. Você pode, inclusive, se você viu que tem direito à indenização e quiser buscar um advogado, seu primo, você pode fazer, não tem problema nenhum. A gente sabe que parte de fornecer essa ferramenta de mercado também é educar também o consumidor brasileiro. Uhum. E mesmo que você pode fazer isso também para problema com voo, mas você pode fazer isso com problema de nome negativado, você pode fazer isso também com problema de restituição de INSS. Nome negativado, como assim? Quando você tem um nome sujo, você pagou a conta, está tudo certo. Você já se livrou da dívida? Já se livrou da dívida, mas seu nome continua sujo. Ou então, quando seu nome apareceu do sujo, numa dívida que você nem sabe de onde veio. Sim. Às vezes foi uma fraude, que pegaram uma dívida com o seu nome. E aí, você está com restrição de crédito, não pode financiamento, né, empréstimo, tudo aí fica mais restrito. E aí, a gente também consegue uma indenização por conta disso. Também no mesmo esquema, só paga se ganhar. Então, olhando pela ótica aqui do consumidor, ele se sentiu lesado em alguma situação dele do dia a dia, e ele vai entrar na plataforma, né? Então ele vai se relacionar ali no primeiro momento com a Resolvi, de uma forma digital, prática. Isso. Ele vai ter acesso a um time jurídico ali por trás, que não necessariamente ele vai ter contato, né? Então ele vai entender ali que a Resolvi está cuidando do caso. Isso. Na verdade, ela tem parceiros por trás que fazem isso, e ele tem uma transparência ali de todo o elo do que está acontecendo a cada momento, né? Que muitas vezes é difícil, tem que ficar ligando para advogado, perturbando o cara, querendo entender como é que está o processo. Então, na plataforma de vocês, ele vai fazer um checklist, vai subir documentação que seja necessária e fica aguardando, e toda mudança no processo ele vai sendo avisado. Exatamente. Tudo o advogado que precisou solicitar qualquer documentação a mais, ele faz pela plataforma, o cliente recebe pelo WhatsApp. A gente é realmente como se fosse o hub, né? Liga realmente as duas pontas. Para o advogado é bom e para o cliente é bom, porque simplifica muito a jornada, assim, né? O advogado, quando a gente foi percebendo isso, que uma das maiores dores do advogado cara, ter que ficar atualizando o cliente a cada movimentação. Se você trabalha com contencioso, né, que é de massa, né, são várias pequenas causas, que é o nosso caso, cara, o cliente é muita gente. Quando você tem um processo grande, 3, 4, 5 processos muito grandes, é mais fácil você fazer esse acompanhamento e atualização. Quando você tem uma carteira de processo extensa, é uma dor do advogado hoje. A gente já entendeu isso até como uma forma de construção de produto para o futuro, assim, mais focando para o advogado, sabe? Mas é uma coisa que hoje a gente faz. Para o nosso advogado, ele ganha eficiência, cai tudo mastigadinho na mão dele, com todas as provas. Ele não tem que ficar atualizando o cliente, ter que lidar com o cliente. E pro cliente, né, pro consumidor final, cara, super simples, no WhatsApp, de casa, online, sem juridiquês. Então, a gente consegue ver até hoje, desses 30 mil, né? A gente já fez uma pesquisa, 3/4, né? 3 em cada 4 clientes nunca tinham acessado a justiça antes. Então, eu acho que existe uma visão do brasileiro, né, de uma barreira, vou ter que buscar, vai dar muito trabalho, burocracia, não sei quem procurar. Vai perder dinheiro, às vezes não vai valer a pena. Vai perder dinheiro, advogado é coisa de gente rica. A burocracia, ela já é um firewall, vamos dizer assim, né? Já cria muito medo, né?
E, tipo, você não entende a linguagem, e às vezes, putz, chega lá, o advogado ele vai falar a linguagem da peça, do juiz, tudo foi feito para ser acessível. A verdade é essa. A gente tem iniciativas da justiça, o juizado especial, criação do juizado especial, que são para aproximar o cidadão da justiça, mas não foi feito. E aí eu acho que a gente entra nessa lacuna aí, que é, cara, acessibilidade da justiça, né? Tornar a justiça fácil de ser acessada. Né? E até fazendo um panorama com que a gente vive muito aqui na SANI, né? Também é um mundo muito burocrático, muito difícil. A gente via lá atrás que tinham muitas pessoas querendo investir de forma alternativa, né? Então já estavam fazendo isso às vezes no agro, né? De forma assim, através de conhecidos, parceiros, investimento em construção civil também, colocando dinheiro para construir Minha Casa Minha Vida. E em energia também havia um mercado represado muito grande, né? E a gente entrou também numa visão de poder facilitar e descomplicar essa relação que é tão burocrática, tão difícil de entender, onde a gente ajuda ali o investidor a fazer o investimento dele e a gente cuida de todo o restante, conseguir cliente, fazer a gestão, conseguir realmente dar aquele retorno ali que é o esperado. Acho que são parênteses aí, acho que tanto a gente tem em comum aí, né, que estamos em mercados super complexos, né, que é a justiça e mercado de energia no país. Regulação, né? Regulação muito forte, complexo, muito burocrático. Grandes. Grandes pra caramba. Eu acho que o ponto positivo disso é que mora a oportunidade, assim, nessa complexidade. A oportunidade de você virar especialista naquele setor. O Brasil é cheio disso, né? Muita gente baixa a educação, e a educação que eu digo é aquela ignorância, porque é tão burocrático, é tão regulado, é tão difícil de entender que, de uma maneira geral, as pessoas têm baixo entendimento sobre o processo. Tem gente com doutorado que não vai entender nada do assunto, é baixa educação mesmo, e uma alta burocracia. Então, para uma empresa, ou para um empreendedor, vamos colocar assim, né? Para o empreendedor analisar uma situação, perceber que ele tem otimizações de processos para diminuir a burocracia, tem melhoria da educação para colocar um fast learning ali para um cara que tem um benefício, e tem muita gente para atender, é um cenário ótimo para empreender, né, pô? Com certeza. E assim, se o mercado ele for muito simples, cara, duvide, né? Tem algo de estranho aí. Ou esse mercado ele não é muito bom, as margens não são muito boas, ou você vai entrar num mar vermelho de competição maluca aí. E dentro, só complementando, como vocês já rodaram essa quantidade de casos, né? E vocês falaram que tem métricas, né? Que permitem que vocês façam, inclusive, criar novos produtos. Esse negócio de vocês tem uma relação muito interessante com o mundo financeiro, né? Porque no final do dia, se você tem muitos casos, né? E você já entende as métricas de sucesso para certos tipos de caso, existem outros tipos de produtos, talvez do lado financeiro, que você pode trabalhar também, né? O que vocês já estão fazendo nesse quesito? Não, com certeza. Isso aí foi uma coisa que é engraçado. Você começa com uma visão, né? Você entra no mercado, se depara com as oportunidades e problemas, e você vai moldando a visão para talvez alguma coisa diferente. A gente não entendia nada de um mercado financeiro por si só, mas a gente começou a entender que o nosso negócio ele funciona como um negócio de crédito, né? Porque a gente tem um processo na justiça e que vai demorar para receber e que, eu consigo ter algum grau de previsibilidade em alguns tipos de processo, eu consigo ter um bom grau de previsibilidade de prazo, de valor, taxa de sucesso, principalmente quanto mais dados você tem, você consegue ter mais inteligência de dados. Então, assim, eu consigo entender que tal vara ela é muito favorável a esse tipo de matéria. Você vai cruzando dados, esse juiz, combinação com essa causa, a chance de vitória... Modelo de probabilidade. Exatamente, modelo de dados de probabilidade para poder prever resultado de causa. E a gente começou a entender isso e viu uma oportunidade muito... A gente começou a fazer isso para organizar a casa financeiramente. Cara, como é que a gente consegue ter mais previsibilidade financeira? E aí a gente viu, cara, esse mercado ele não tem liquidez. Assim, o mercado que esse é o mercado que o Yuri estava falando, é o mercado de crédito judicial, que é basicamente você dar crédito baseado num processo da justiça. Por exemplo, o que é mais conhecido é o mercado de precatórios, né? Quando você tem um precatório, que é o quê? O precatório é uma ação que você ganhou contra o governo, Estado, Prefeitura, o governo federal. Aí o governo fala, beleza, perdi, você recebeu a sentença, vou te pagar em 5 anos. Um dia eu te pago, em 5 anos, entra na fila. E aí, eu estava precisando desse dinheiro agora. E aí existe um mercado de transação disso.
Só que esse é o mercado que já está mais estabelecido. O que a gente está fazendo é antes da sentença. Em causas menores. Antes da sentença. Antes da sentença. Então, tu está trazendo a teoria de antecipação de recebíveis para... Isso. É antes do ativo estar... assim, o recebível está performado, no Exato. caso, né? Mas com uma alta probabilidade dele performar. Tu entrega a solução do crédito? Entrega. Ou tu conecta com quem entrega? Não, entrega. Você A gente propriamente... tem um veículo próprio. Tem um veículo próprio de crédito. A gente fez uma captação a mercado. E hoje a gente tem um veículo que faz essas antecipações. E assim, o que a gente faz hoje o risco é comprar todo o Eu ia falar disso, cara. O risco é só para quem entende muito. Exatamente. Porque quem Não tem dá pra ter expertise... Porque aventureiro, assim, é difícil, deve ser muito difícil ter sei lá, uma estratégia de score para esse tipo de crédito, né? Sim. Se você não entender demais disso, ninguém tá afim de ficar aprendendo para poder explorar essa linha. Cara, né? que só quem já rodou mais de 30 mil processos, só quem já recuperou mais de 120 milhões e só quem tem time de tecnologia para fazer isso também, né? E aí o que a gente vem fazendo é isso, cara, conseguir prever cada vez mais com acuracidade o valor do caso, o resultado do caso. E hoje, da nossa base, 1/3 dos clientes preferem receber logo. A gente não força a barra de forma alguma. O cliente que entra, ele vai receber a cada movimentação, tem uma notinha de rodapé. Se quiser receber agora, calcule aqui uma proposta de antecipação. E aí a gente tem esses modelinhos rodando. E é rodando. puro risco, né? Se não der certo... O cliente ficou com o dinheiro antecipado e vocês assumem o... E aí é muito mais sobre o perfil da pessoa mesmo. Assim, eu sempre gosto desse exemplo. A minha esposa, ela foi nossa cliente e tudo mais. Cara, o caso dela era muito bom, a chance de vitória alta e tudo mais. E aí ela preferiu Sabia onde cobrar, né, Bruninho? Sabia onde cobrar. O score foi bom. Não, tava perfeito ali. E aí, cara, mas ela preferiu antecipar. Eu aconselhei, se eu fosse tu, eu esperava. Porque eu acho que você vai receber mais lá na frente. Mas ela falou assim, eu prefiro garantir receber logo. Eu falei, beleza, é questão de perfil. Cara, e num mercado de baixo entendimento e educação da linha geral, assim, falando, tipo assim, a tua esposa provavelmente era o perfil da maioria dos teus clientes. É um cara que ele é notificado por algum tipo de conteúdo que a Resolvi faz, de que mora ali uma oportunidade no caso que ele viveu. E o cara vai naquela tipo assim, nada a perder, Sim. Vou garantir logo alguma coisa antes que esse negócio dê muita complicação, né? Eu acho que deve ser esse o pré-julgamento da pessoa que é ignorante no assunto. Não quero ter complicação, quero pegar e sair rápido, deve ser isso, né? Se tiver complicação, sem tiver que algum lead ele travou no funil, né? Ele ficou parado em alguma etapa ali de coleta de documento, porque um documento específico a gente não... Que isso já é dar trabalho. Aí já tem ruptura e aí é muito difícil converter esse cliente. Porque o cliente, a gente vende comodidade. Sim. Tanto é que a gente também sempre fala lá dentro, não se diferencia por preço, a gente não dá desconto com nada, cara, porque a gente vende um nível de comodidade e um nível de serviço muito bom. Quando você olha, a gente tem o Reclame Aqui, fomos indicados para o prêmio Reclame Aqui agora, Brasil Nacional. Parabéns. A gente tem um NPS acima de 8.2. É mesmo? Consegue Deus. ter um nível de satisfação muito bom. Top. Porque a gente é obsessivo com comodidade. Assim, cara, não é preço que a gente está vendendo. Se a pessoa quiser alguma coisa mais barata, talvez ela vá contratar do outro lado. A gente vai vender assim, cara, você não vai ter trabalho com nada. Sim. E se você quiser receber logo, você recebe. Agora, deixa eu caminhar aqui para uma exploração melhor sua, assim, como persona. Engenheiro que está aprendendo advocacia pelo empreendedorismo, né? Posso dizer assim, pelo que você falou. Escola do empreendedorismo. O que é que te fez empreender no mercado que não é o teu mercado de formação, que não é um mercado óbvio? Onde é que acendeu? Qual foi o insight? Qual foi a primeira centelha ali de motivação para fazer isso? Boa. Tem uma resposta curta e uma resposta longa. A resposta curta foi Jesus. Mas Jesus não lá do Santos. Jesus é o nome do meu sócio. E aí Jesus é um grande amigo meu de infância. E ele é advogado, ele teve a ideia. E ele era um cara 100% advogado. Assim, trabalhava no mercado, no escritório grande e tudo mais. Falei, cara, não entendo muito de negócio. Eu, saindo de engenharia, já estava trabalhando na consultoria. Estava saindo do curso, estava trabalhando na consultoria. Também não sabia mais muita coisa, mas sabia um pouco mais que ele. E aí a gente se reuniu, ele me apresentou a ideia, eu gostei muito. E aí, cara, eu acho que eu sempre tive
eu sempre gostei de tomar rédea das coisas, sabe? Eu nunca fui uma pessoa que gostei muito de depender dos outros. Apesar de que na época que eu estava ali saindo de faculdade, não estava nos meus planos empreender. Eu estava até pensando em aplicar para mestrado fora. Eu estava muito com a cabeça de morar fora do país. Mas, cara, eu fui meio assim... fiquei fissurado pelo problema, pela questão... Fui picado O cara te deu a ideia e você assumiu o protagonismo de transformar num negócio novo. Isso, e nós dois, Jesus veio né? junto. Jesus veio você junto. Tá blindado hoje, Tava em boa companhia. Já em boa companhia. Ninguém para a gente, não. Mas legal, isso, cara. assim, com isso a gente, depois que eu fui entrando, né? Acho que você vai se envolvendo com os problemas, vocês sabem muito bem aí. Cara, vai sendo parte da sua vida e, cara, você não se vê mais fazendo outra coisa. Assim, eu acho legal o que você está falando, porque, assim, por um exemplo, na sociedade aqui com o Yuri, eu não sou da elétrica, mas o Yuri é. E aí eu fui aprendendo o assunto da mesma cadeira que o meu cliente, que eu falo pela primeira vez hoje, está. Sim. Eu chego pro meu cliente, porque eu acho que tem um tema em comum. Mas isso é positivo, né? Porque muito positivo. Tu tem um olhar de fora que é muito menos viciado, né? Eu entrei com o olhar de fora. Hoje eu tô dentro, mas é diferente. Só quem tem esse olhar de fora consegue questionar. Eu não vim da elétrica, eu não vim do mercado de energia, mas energia, ela é uma commodity altamente democrática e que tem um aspecto de varejo nisso. Sim. Do seu lado, eu entendo que o tema que você trabalha, por um acaso, envolve a formação de direito, porque, enfim, né, na execução você vai precisar, dentro de uma corte, ter uma decisão. Mas ele é um tema extremamente democrático, que vem do varejo e que você deve ter vindo dessa mesma cadeira de dor do cliente que você falou hoje pela primeira vez, né? Me identifiquei porque eu já me vi impotente em algumas situações. Eu acho que foi das iscas, né, que eu peguei. E assim, eu no começo, né, Jesus, ele sendo advogado, às vezes ele a gente estava lá bolando nas primeiras comunicações para os clientes, os e-mails, as mensagens, né, transacionais ali. E quando a gente ia batendo bola, eu sempre brigava com ele e falava assim, cara, isso aqui, se eu não entendo, o nosso cliente vai entender muito menos. Exatamente. Então, assim, vamos destreinar. E a gente tem algumas pessoas que vieram do direito, assim, a gente brinca que a gente tem alguns advogados que são convertidos, né, no mundo da tecnologia, e que trabalham em várias áreas da empresa, assim. E, às vezes, a gente tem que dar uma segurada, assim, cara, não, assim, parte do pressuposto que o cliente não entende nada. Né? Você está falando ou para sua avó ou para o seu filho de 10 anos. Essa é a régua que tem que ser. Sim. A gente tem, eu acho que em comum nos dois mercados, o mercado da Sonic e o mercado da Resolvi, que é assim, a gente tem a obrigação de educar o mercado para crescer. Sem educar o mercado eu não cresço. A minha principal objeção hoje para o produto de energia para assinatura, que é um dos nossos produtos de marketplace, isso é bom demais para ser verdade, eu vou me desvincular da concessionária, acho muito arriscado isso, quero ver primeiro quem que entra para depois eu entrar, que é a pura objeção da falta de entendimento, né? E ao mesmo tempo, eu preciso seguir nas minhas comunicações algumas questões normativas. Porque, por exemplo, nosso modelo é um modelo de créditos de energia, não é um modelo de fornecimento, de venda, que só é feito pelo concessionário e tal. Eu entendo que do teu lado tu também tem que seguir algumas regras de comunicação. Tu não pode fugir muito. Acho que explora aí um pouquinho esse desafio com a gente. Complexo isso, mas vamos lá. No Brasil existe uma limitação bem grande de publicidade, comunicação, marketing em geral no mercado da advocacia. Isso vem mudando, já foi bem mais restrito, mas quando foi... e assim, existe também que a OAB, né, que é a instituição máxima do direito, dos advogados, né, ela ela participou da construção da última Constituição. Então, ela é a única órgão de... Protetor, né? Assim, cara, o CREA, o CRES, esses outros, eles não têm um poder constitucional. Eles não estão dentro da Constituição como a OAB está, entendeu? Entendi. Então ela tem um poder a mais. E na época, ali, final dos anos 80, quando se foi construído o Código de Ética da OAB, se tinha uma visão de
proteger o pequeno escritório. E quem poderia fazer publicidade... cara, naquela época publicidade não era Google Ads, né? Você botava mídia ali... de massa, ali, televisão, rádio. outdoor, jornal, que eram veículos que você tinha que ter... tinha uma barreira de entrada maior financeiramente. Sim. Então, eles tinham um pouco essa visão. Você olha o mercado americano é engraçado, tem até série disso, aquela Better Call Saul. Sim. Cara, lá o escritório de advocacia pode fazer propaganda do jeito que ele quiser, sabe? Não tem essa restrição, isso é um negócio do Brasil. Dito isso, a OAB, ela restringe você a fazer comunicação. Que tipo de comunicação? Cara, comunicação apelativa. Comunicação enganosa, eu acho que qualquer uma, né? Mas assim, a comunicação mais apelativa, de mais ostensiva de venda. O que é permitido? É uma comunicação de conteúdo, né? De entendimento. Fala aí, o que é que não é permitido? Por exemplo, em energia, não é permitido falar, eu vendo energia. Não é permitido isso. Tá errado. Mas no teu lado, o que é... Não pode prometer que a pessoa vai ganhar, que é direito ganho. Tá. Entendeu? Porque sempre existe suas chances são altas. Você Se pode seu falar voo isso. foi atrasado, clique aqui que você vai ter pelo menos 5 mil reais de volta. Mais ou menos isso. Isso. Não pode. Não pode. Isso não pode. Eu não posso ir para veículos como... Cara, vender serviços de advocacia em geral em veículos de mídia mais forte, como televisão, outdoor, essas coisas. Não pode isso? Não pode. Você nunca viu no Brasil, não vai ter. Realmente eu nunca vi. Não tem. Eu já vi vender a reputação, tipo assim, escritório, fulano de tal associados. Isso. Reputação, mas não do que ele faz. Só que o parêntese todo tá no seguinte: a gente, como Resolvi, a gente não responde ao OAB, porque a gente é uma empresa de tecnologia. Sim. Você não é... A gente é uma plataforma, a gente legal. presta serviço para os escritórios de advocacia. A gente emite nota fiscal, o tipo de nota fiscal que a gente emite é para o escritório de advocacia. Então a gente não deveria ser restringido por isso, né? E, mesmo assim, a gente toma todos os cuidados. E as publicidades que a gente faz, elas são mais em tom de educativo, a gente é muito forte em Google, então assim, muito, marketing de conteúdo, explicando quais são os seus direitos, o que fazer, que provas você tem que buscar, né? Saiba se você tem ou não tem direito. É muito mais um tom educativo. Esse é o tom que a gente tenta se colocar, né, de educar o mercado. Mas a gente não é um escritório de advocacia. Tem esse ponto. A OAB chegou... A OAB fez uma... Não é dos reguladores também mais amigáveis à inovação. Pelo contrário. Moveu um processo contra várias empresas do setor de tecnologia, né, das legal techs. E a gente também recebeu o processo, e vencemos o processo porque Você é uma legal tech, mas também tem o lado financeiro, né? Você Isso. está num modelo ali de... A gente é uma legal tech e a gente tem uma visão de futuro de seu banco jurídico. Entendeu? Legal. Visão de futuro de seu banco jurídico também. Mas, cara, no final das contas, a gente venceu o processo por alguns motivos, entre eles, a gente não é escritório de advocacia, não se enquadra nisso. A nossa publicidade não tem problema. A OAB não tinha nem noção que os caras entraram no processo achando que a gente era no escritório. A advocacia, quem estava gerando causa pra gente mesmo. Eu falei, cara, tem vários escritórios aqui sendo impactados no Brasil, a gente está gerando demanda para eles e tudo. Então, assim, tem esse problema. Eu confesso que isso no começo me dava muita dor na barriga, assim, de receio. O receio, né? Receio, cara, de medo. De ter uma interpretação... E aí, você ser cortado ali. Eu sou o Bruno, cara, na época, 20 e poucos anos, aqui do Ceará, contra o AB, né? Entendeu? Mas, assim, tem história engraçada até te mandaram para o endereço dos meus pais, né? Que eu acho que eles vão caçando endereço e tudo mais. Mandaram a intimação para o endereço dos meus pais, cara. Minha mãe pegou lá um documento gigante, ela ficou preocupada. Eu falei pra você fazer concurso? Ela falou exatamente isso. Vai ser preso. Meu filho, ainda dá tempo pra você estar para concurso. Cara, e quando as pessoas estão assistindo aqui, muitas delas já estão empreendendo, muitas delas querem empreender, né? Me diz uma coisa, quando tu e o Jesus começaram lá no começo, muitas vezes a gente vai com aquela vontade, com aquele ímpeto de fazer acontecer, muito mais realmente assim na vontade do que na técnica, né? E a gente vai aprendendo muita coisa no caminho. O que tu acha que foi talvez ali uma primeira ferramenta no teu cinto aí de empreendedorismo que tu acha que tu entendeu que, pô, isso aqui é uma coisa que tá me fazendo chegar mais longe, né? Uma característica, um comportamento, algo que tu viu que, cara, sem isso daqui eu não teria chegado. E depois, até complementando, depois de falar isso, tu já começou a falar um pouquinho sobre os canais de distribuição, né?
sobre o go-to-market, eu acho que esse assunto ele é muito importante porque a maioria dos empreendedores não consegue ter um canal que ele é repetível e escalável e não consegue crescer por causa disso. Então, é o gargalo de quase todo negócio, né? Gargalo dos negócios. Exatamente. Falar um pouquinho como é que vocês desenvolveram isso na Resolvi. Acho que pela primeira parte, assim, no começo, cara, eu acho que eu sempre tive uma postura aí de, como eu falei, eu nunca gostei de estar muito refém dos outros, né? Dependendo dos outros. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, assim. Então, pratiquei esporte a vida toda, sabe? Estava envolvido em projetos de escola, faculdade e tudo mais. Sempre tive me metendo no que aparecia. E eu acho que o que me ajudou foi eu tinha muita vontade, assim, acho que como tu falou, mais vontade do que inteligência no começo. E essa vontade ela sempre foi muito forte. Eu acho que eu tinha para mim, assim, cara, eu não posso dar errado. Então eu me colocava numa situação onde eu não tinha outra escolha a não ser que as coisas dessem certo. E eu acho que uma coisa que conheço vocês fazem muito também, que é, cara, buscar gente melhor que você para pedir conselho. Eu acho que eu sabia que na época a gente abriu o CNPJ, eu tinha 22 anos, 23 anos, recém-formado. Cara, assim, eu podia até achar que eu era mais do que era, mas já, mesmo assim eu já sabia que eu não era muita coisa. Entendeu? E assim, entendendo isso, a gente sempre, cara, eu sempre fui buscar, escutar, e aí eu colocava, e tipo, já vi empreendedor que fica sentido se você criticar o negócio dele. Eu sempre gostei, cara, de assim, chegar para uma pessoa e falar, vai, metralha aí, o que é que tu tem para falar. E aí, cara, você conversa com 5, 6, 7 pessoas, você começa a entender que tem coisa que está se repetindo em todos, assim, de ponto de ajuste. E aí você tem que ter a humildade. Então, acho que esse foi o superpoder principal, assim, a vontade aliada com a humildade na escuta, assim, ponto principal. Já de canal de distribuição, cara, a gente, para atrair os advogados, nunca foi um problema para a gente. A gente está num país que tem muito advogado, né? É o terceiro maior país do mundo em número de advogados, é o Brasil. E a gente tem não tem uma estratégia assim, tem uma página institucional que o advogado, acessando o nosso site, ele pode se cadastrar lá. Para o consumidor final, os nossos canais de aquisição eles são muito focados no digital, né? O que a gente chama de inbound marketing, que é quando a gente se posiciona para o cliente vir até a gente não vai atrás do cliente, né? A gente se posiciona nos canais online. Então, principal, Google Ads, SEO no Google. SEO é muito forte da gente também. Google, produção de artigos, blogs. Conteúdo de blog. Indicações. Sabe? Indicação muito também. Porque, cara, dentro da base a gente tem uma taxa legal de aproximando aqui com a realidade do integrador. A maioria dos conteúdos que a gente faz é consumida por integrador. O integrador, ele é um empreendedor de partida. Na maioria dos casos, ele é um empreendedor que a maior parte da jornada dele, ele foi sozinho, com uma equipe diminuta, para depois ele foi estruturando a empresa. E eu converso muito com o integrador e, cara, tem um negócio meio clássico na integração, que é tipo assim, eu estou tentando, o integrador tradicional, ele vende o sistema solar no telhado da casa das pessoas. Eu estou tentando vender um negócio que se paga, que é bom, que tem crédito muitas vezes farto, né, na maioria das vezes, e tem gente ainda assim que não quer. É tipo assim, você chega num condomínio de casas, de médio a alto padrão que seja, não importa. Cara, muita gente tem sistema solar no telhado, mas muita gente não tem. E quando a gente bate na porta das pessoas, cara, eu sei que é bom, meu vizinho tem, mas eu não sei porque eu não fui atrás ainda. A inércia, né? Aí a indicação... Falta urgência ali. Falta urgência, exato, falta urgência. E aí a indicação no meio solar, cara, eu conheço gente que, como integrador, fatura milhões por ano, mais de 1 milhão por mês, só por indicação, cara. Mas é o melhor canal. Como é que é para vocês? Cara, funciona muito bem. Não é o caminho principal. O principal realmente é Google. Mas a gente tem ali 20% de clientes consistentes que vendem indicação. É bastante coisa, pô. Que é um canal bem relevante. É bastante coisa. Google, juntando o Google pago, né, que é o Google Ads, e o SEO, que é o Google de ranqueamento ali, orgânico,
a gente tem mais de 50%. Então, o nosso canal ele é muito forte de Google. E a gente até tá com... É assim, a gente faz algumas coisas de meta ads, né? Algumas coisas assim, mas são complementares. A gente tem alguma estratégia de criador de conteúdo, né? De influenciador digital. Complementa super bem, ajuda, mas o ganha-pão, digamos assim, é Google, indicação até acima desses outros. E assim, agora, né? Um dos meus maiores riscos do negócio hoje é a jornada de busca tá mudando, GPT, né? O GPT. Você já começa a ver ali o search, né, vindo de lá. Isso, exatamente. Assim, a gente não viu o volume de leads cair, nem o volume de pesquisa mudar, mas o comportamento da busca já está mudando. Né? Pré-2001 ali... A SERP do Google agora também tem aquela IA que já resume, né? Então, muitas Gemini vezes... ali. Se você não está ali no primeiro, no segundo, ou aquela SERP não pegou o que você está colocando, Isso. muitas vezes você... Às vezes não vai ter nem acesso. Esses indicadores agora. E aí agora a gente já... Tem alguns 2 meses que a gente já fez contratou a ferramenta que agora o SEO, né, que é para search, né, para pesquisa, está mudando e está virando o GEO, né, que é o Generative Engineering Optimization, né, que é você ranquear para as IAs. Para as IAs estarem lhe indicando, para as IAs estarem lhe citando. E existe uma ciência para isso, parecida com a lógica de ranqueamento orgânico do Google. E agora é um dos focos da gente, assim, não para... É mais para risco mesmo, assim, gerenciamento de risco, assim, não perder espaço onde a gente está. Porque a gente entende que hoje a gente faz o fundo do funil muito bem feito, que é o quê? O cliente que ele já está com a intenção de contratar alguma coisa, ou ele está querendo saber sobre o direito dele, cara, esse cliente ele vai acabar na Resolvi. Não tem como. Agora, o cliente que ele não sabe que é a alternativa, esse é um terreno que a gente está explorando um pouco mais com o influenciador, né? Trazer um pouco mais de educação para o mercado. Mas hoje a gente educa mais, né? Os artigos no blog e tudo, eles são mais focados para a pessoa que já está ali pesquisando, né? Vou cancelar do que fazer, tive meu nome sujo, quais são os meus direitos. A pessoa que está pesquisando isso no Google. Qual é o futuro desse teu mercado na tua atual visão? Mercado de direito em geral? O mercado que você atua, onde você tem aí cada vez mais essa... Assim, a educação ela vai construindo valor, né? Com o tempo tu fica mais conhecido, mas enfim... Cara, eu vejo 2 frentes de mercado aí. Eu acho que a IA, ela veio, assim, mercados que são como direito, né? Cara, mercado de engenharia, de desenvolvimento de software, são mercados muito textuais, né? A interface de um programador é uma tela preta com código escrito, caracteres e caracteres. A interface do advogado é um documento aberto ali, seja um contrato, uma petição jurídica, que for uma réplica. Então, a nossa visão é que, cara, a IA ela vai transformar muito esse mercado e o advogado ele vai precisar se reinventar e ter um lado comercial mais aguçado, sabe? Porque a IA vai dar muita produtividade para ele. Ele vai ter que saber o que fazer com isso. O trabalho humano do advogado vai diminuir. Vai diminuir, vai ficar nas coisas mais complexas. Vai ficar nas coisas mais complexas. O advogado que estiver bem posicionado para transações de maiores, né, o que a gente chama de escritório boutique, né, que são pequenos clientes, poucos clientes com valores muito grandes, ele vai estar bem posicionado. Não quer dizer que o advogado mais varejo, digamos assim, né, que tem muitos clientes com valores menores, a IA vai impactar, mas pode impactar muito positivamente, que é o quê? Ele ganhar muita eficiência, aumenta a produtividade, ele melhorar o relacionamento dele com o cliente, vai ter cada vez mais ferramenta de melhorar o relacionamento com o cliente, de gerenciar, de estar mais atento a prazo e tudo mais. Então, eu acho que a IA ela vai trazer muita transformação para esse mercado e a gente já está vendo mais, assim, desde o ano passado, solução surgindo. Acho que vai ter muita coisa legal. E do lado de crédito, né, cara, eu acho que cada vez mais a gente vai ver no futuro, eu tenho um processo na justiça, eu posso colocar esse processo na justiça como garantia para pegar um carro. Entendi. Para pegar um financiamento de um carro, ou para pegar um financiamento de uma casa, dependendo do processo. Realmente transformar um processo na justiça como algo líquido. E quando tu pensa nesse futuro, né? Eu acho que há alguns anos atrás teve um boom muito grande da tecnologia blockchain, até por causa dos smart contracts, e aí a gente tem no Brasil questão de cartórios, que também talvez passe por mudanças, né? Essas validações, o direito das propriedades e tudo mais. E aí tu tá também numa pegada de tecnologia que tu aplica por
hoje para setores de indenização, principalmente para o setor de viagens, só que também tem todo um lado financeiro aí para acoplar e dar mais benefício para quem está dentro do ecossistema da Resolvi. Vocês já pensaram um pouco o que vocês acham que cripto e blockchain vai também entrar junto com o IA aí para alterar o futuro desses mercados no Brasil? Blockchain eu acho que tem mais potencial, principalmente para a parte de lastro, segurança de transação, tanto na parte de crédito, mas principalmente na parte de produção de documentos, acompanhamento de processo. Mas a parte de cripto, eu acho que ela tende, e eu já conversamos com gente disso, como a cripto é uma coisa que pode ser, né, uma vez um ativo tokenizado que pode ser distribuído mundialmente, né, eu consegui captar dinheiro, acho que mais para o banco jurídico do que para a pessoa que tem um processo. Entendeu? Para um banco jurídico conseguir distribuir melhor a capital dele ali. Você pode dar liquidez, às vezes, muito mais rápido para... Isso. Mas assim, eu confesso que, cara, essas duas tecnologias eu ainda sou um pouco mais cético a elas. A tecnologia de IA generativa, né, de LLM... Já é o presente, né? Cara, chegou depois, né? Chegou depois dessas duas e chegou arrastando tudo, e eu acho que essa vai transformar muito o mercado jurídico. Muito mesmo. Eu acho que hoje o prompt ele é só uma passagem, né? Daqui a pouco a máquina já entendeu o humano e é só uma conversação livre. Hoje a gente usa IA para nos ajudar no trabalho. A gente já está entrando na fase que a IA vai executar alguns trabalhos, né, do agente, que a gente vai deixar. Então, assim, para o advogado, muito isso. Assim, eu falei da minha esposa é advogada. Cara, a vida dela é usar ChatGPT para muita coisa, conversação com o cliente, muita coisa. E a gente vê os escritórios da gente ali que trabalham, parceiros, cara, cada vez mais usando para geração de documento, leitura de documento, análise. E aí vai chegar um ponto que a IA, ela, ao invés de gerar texto, ela vai estar gerando análises mais complexas e específicas da justiça. Porque hoje, você pega um GPT da vida, ele ainda é um pouco genérico, né? Ele não é um modelo especialista em energia ou um modelo especialista em justiça. Mas eu acho que em algum tempo vai ter o GPT da energia. Entendi. Talvez em alguns meses, né? Talvez em alguns meses vai ter isso. O advogado, ele está no teu ecossistema em qual posição? Porque, por exemplo, só para criar paralelos aqui, o integrador solar, ele... é o nosso grande parceiro, ele traz um investidor de usina, ele vira nosso licenciado e utiliza as nossas ferramentas de tecnologia, ele é um grande transformador de mercado. Muitas vezes ele traz até o cliente beneficiário, lota a própria usina com a carteira de clientes próprio e tal. O advogado, no teu caso, tu fica prospectando advogados ou tu já tem uma equipe ali que é sua parceira e está limitada? A gente tem até uma certa fila de espera aí. Tem uma fila de espera, né? Porque a gente tem que controlar também a quantidade de escritórios, porque se a gente botar muitos escritórios ativos, vai ser mais complexo de gerenciar a qualidade e até para ele ficar feliz, porque assim, é uma balança de demanda aqui, né? Eu tenho uma quantidade X de casos. Sei bem como é isso. Né? Marketplace, né? Marketplace, geração e demanda, né? Geração e demanda. Então, calibrar isso, eu fico calibrando, concentrando em alguns escritórios, né? E dando eficiência para ele. Então, assim, hoje o escritório, ele é o viabilizador e para a gente ele é meio futuro. A gente enxerga, nossa estratégia de futuro é criar... A gente criou várias ferramentas para facilitar o advogado a operar do dia a dia. E a gente está vendo que muitas dessas ferramentas que a gente criou, por exemplo, atualização automática dos casos, automatização de comunicação com os clientes. A gente criou contas específicas para receber na justiça já conciliado esse processo. Ou seja, tu vai facilitando a vida do escritório de advocacia com tecnologia, esse cara vai crescendo, profissional e financeiramente dentro do teu ecossistema de produtos. A gente tem escritório que entrou só os 2 sócios, hoje a equipe de 20 pessoas que foi crescendo. Então o cara foi crescendo e mais da metade da demanda dele é resolvida. E ele acaba... meio que sendo um parceiro de negócio ali que parceiraço, mão dupla, né? Pô, totalmente. Legal, e visão de futuro é construir mais produto para advogado. Porque para o consumidor, o que a gente já entendeu, que é o nosso jogo para consumidor é usabilidade, né? Ter uma usabilidade muito boa e fornecer acesso, informação.
Para o advogado é onde a gente enxerga que a tecnologia vai transformar mais, entendeu? Assim, até quando você pensa como modelo de negócio, quando eu olho assim, parece que o consumidor final ele é muito transacional, né? Totalmente. Ele está ali por uma oportunidade super específica que tem começo, meio e fim. Ali. E aí pronto, terminou. O advogado ele é um parceiro recorrente que você entrega valor e recebe valor também todo mês. Então, você consegue criar esse elo, né? Sim. Muito mais amplo no ecossistema. Mais uma dúvida, o advogado, vamos colocar em linhas gerais que o teu modelo de negócio ele tem um desafio de educação. Certo. Que é igual o desafio da Sani, por exemplo. Certo. Educar mostrar para o consumidor de varejo, para todas as pessoas, que energia para assinatura é melhor do que ele tem hoje. Aí você fala, mostrar para todo mundo que passou por uma situação de sinistro que ele tem direito à indenização. Certo. Vivemos esses dois mundos. O integrador ele me ajuda a evangelizar esse mercado. O advogado, ele te ajuda a evangelizar, ele te traz clientes, por um acaso, ele faz conteúdo junto com você ou não? Ele produz alguns conteúdos ele com só a recebe. gente, mas é mais uma visão mais passiva, assim, de receber os clientes. E fazer o trabalho técnico. Fazer o trabalho técnico e a gente gerenciando eles, assim, a gente é que está mais preocupado em ajudá-los. Porque a gente está, tipo assim, a gente tem um time, que é o operacional jurídico, que ele funciona, é um time que gerencia os escritórios esses todos pelo Brasil. Como é que eles estão operando, como é que está a taxa de sucesso deles, como é que está o cumprimento de prazo e tudo, mas principalmente como é que estão os gargalos de operação, como é que está o uso da plataforma, o que é que pode melhorar. E aí a nossa ideia, né, como eu falei assim, o sonho da Resolvi, né? Cara, o sonho da Resolvi é ser a ferramenta do dia a dia do advogado, né? E que ele tem esse banco jurídico que ele consiga, cara, ter financiamento baseado de nos processos. soluções que ele cresceu dentro do teu ecossistema e não vai mais sair. Cara, e o que eu percebi, foi um momento de estalo, assim, foi quando a gente viu um escritório da gente que tinha uma carteira de mais de 1.000 processos, com uma taxa de sucesso projetada boa. Então, cara, ele tinha uma quantidade de ativos boa. Sim. E ele não conseguia um empréstimo no banco para reformar a sala. Que isso? Uma sala pequena de escritório. Olha que interessante. E ele foi pegar dinheiro com a agiota. Caramba. Então, assim... advogado. Boa. Mas, assim, você vê como ele estava acreditando naquele resultado da carteira. Sim. E como ninguém enxerga aqueles processos como dinheiro. Sim. Entendeu? Sim. Então, foi quando a gente estava ali e falou, cara, essa é uma dor muito grande do mercado, é a liquidez dos processos na justiça. Sim. E a gente enxerga essa questão de ferramental, de dia a dia, de, cara, ter uma ferramenta que eu consiga... atualizar os processos automaticamente, que eu gere meus documentos automáticos, que eu comunico com meus clientes de forma inteligente e automatizada, pelo WhatsApp e tudo mais, que eu tenho esse pack aqui de soluções, ele é uma forma de, no final do dia, eu trair o cliente e ele entender que não é só isso, eu tenho soluções financeiras aqui que vão me ajudar Por exemplo, o advogado, a cada processo novo, se ele está na justiça comum, ele tem que pagar taxa na justiça. Então, a gente já oferece para os nossos advogados um financiamento da taxa. Você tira todas as barreiras do caminho, né? Exatamente. E agora entrando por um lado também que todo empreendedor passa, né? Nem tudo são flores. A gente, na verdade, no dia a dia passa muito mais por dificuldades e desafios do que por momentos bons, momentos positivos, né? Sim. E quem consegue lidar com esses momentos é quem, no final do dia, consegue ser um dos ganhadores aí do seu mercado, consegue continuar crescendo e resiste ao tempo. Como é que foram esses momentos ao longo da vida da Resolvi, né? Qual foi o momento mais difícil que vocês passaram? Como é que vocês lidaram com isso? O que foi que isso ensinou a vocês também? Fala do dia que tu chorou em casa sozinho. No banho, né? No banho. Ontem. Ontem. Rapaz, tiveram alguns momentos muito difíceis, assim, mas eu acho que com certeza o mais difícil pra gente foi o início da pandemia. O decorrer da pandemia, os 2 anos de pandemia foram horríveis. Mas o início da pandemia foi mais marcante, né? Porque foi meio abrupto, assim. Porque a gente, na época, tudo isso que eu tô falando... Todo mundo parou de viajar, né? A gente só trabalhava com viagem, na época. A gente tinha acabado de receber uma rodada de investimento de um fundo, de venture capital e tudo mais. Tava derramando dinheiro para crescer ali. Cara, tinha pego um escritório grande, reformado sala, contratado... No mês anterior, só no mês anterior a gente tinha contratado bem umas 15 pessoas. Caramba. Então, assim, tava naquilo ali, cresceu e do nada. E a gente não tinha esse negócio de financiamento, de crédito. A gente não tinha tipo de casa de restrição de INSS.
foram nascendo a partir da pandemia, tudo isso. Então você gerava muito caso, só que você tinha um recebimento também muito lá na frente, Muito né? longo. Então a gente tinha somente um negócio que era buscar indenização para problema de voo. E aí do nada não existe mais ninguém voando no Brasil e no mundo. Nossa. Então pra gente foi muito difícil, aí a gente teve que desfazer corte, renegociar com tudo que é fornecedor. E foi muito difícil, óbvio, assim. Agora olhando no retrovisor, foi importante para moldar um pouco. Até eu acho que, cara, acho que o mais importante para mim na perspectiva pessoal foi entender que se o negócio estiver bem ou mal, isso não quer dizer que eu sou mais ou menos, não. Assim, eu sou o Bruno e a resolvi. Então, assim, até conseguir, cara, o dia tá ruim, eu consegui me separar disso, assim, o trabalho tá... É difícil, né? Muito difícil, Sim, assim, muito difícil, cara. Essas coisas se misturam. Mas antes, para mim, eu nem tinha consciência que era preciso fazer isso. Acho que com a pandemia, assim, eu tive um período de luto aí, né? De entendimento, foram decisões muito difíceis, demitir essas 15 pessoas que tinham... acabado de entrar no Google Meet online. Sim. E tudo. E fiz questão de ir para todas, mas porque me senti aqui, cara, um pouco questão de honra fazer isso. Claro, né? até porque você demitiu o cara no meio da pandemia, era incerto para você, era incerto para ele. Exatamente, a gente pagou o plano de saúde por mais um tempo, fez algumas coisas. Mas, cara, também estar lá é muito difícil, né? Você vê, tem situações... Tem gente que leva mais de boa, tem gente que, você via que a pessoa ficou ali devastada. Então, eu acho que foi um momento muito difícil que me ensinou muito, assim, acho que engrossou a casca, né? Dá pra dizer assim, né? Sim. Fiquei um pouco mais raçudo. Sim. E eu acho que teve esse ponto, assim, cara, de separar um pouco a vida pessoal, profissional, saber separar, porque senão você nunca vai estar feliz, nunca vai estar bem. Sim. Eu acho que dá pra separar. E eu acho que um aprendizado legal disso aí também é que a gente, por muitas vezes durante a pandemia, achou que ia quebrar. Muitas vezes. E eu acho que, assim, você ter uma empresa, né, é um jogo, não é sobre você atingir uma linha de chegada, mas cara, qual é o próximo passo que eu posso dar para continuar vivo? E sempre tem um próximo passo. Sempre tem. Então, não é... Maravilhoso, deu um excelente corte agora. É isso. Olha aí, Eric. Cara, sempre tem um próximo passo. E o importante é que quando o jogo acabe, você não tenha perdido. Sim. É isso. Sim. Você não precisa ganhar de goleada. Depende, né? Cada um tem suas opções. Sim. Minha visão é, cara, eu sou Mas feliz com o que eu faço. deve estar aí o diferencial, cara. Essa mentalidade, talvez é o que às vezes tu chama de sorte, mas que eu acho que tá tão enraizado em ti que tu não percebe. Que assim, essa mentalidade talvez é o que te diferenciou do cara que realmente quebrou durante a pandemia, teu concorrente lá. Teve concorrente que quebrou durante a pandemia. Pois é. Então, tu achava que ia quebrar, talvez se tu não tivesse feito uma coisa naquele dia diferente, talvez tu tivesse, mesmo com Jesus... Mesmo com Jesus. Mesmo com Jesus, tivesse quebrado. Mas... Tem momentos que você só precisa dar mais um passo, né? Sem, como você falou, né? Achar que você vai ganhar o jogo ali e tudo, é o jogo infinito aí, né? Tem momentos que eu tenho que sobreviver. É um jogo infinito. Tem momentos que eu tô bem, eu tenho que acelerar. Isso. Tem momentos que eu tô mal, que talvez eu deva frear um pouco, analisar, olhar. Não tem nem de chegado, cara. Você tá fazendo aí, montou um negócio... eu já achei isso. Achei que tinha uma linha de chegada que eu tinha que cruzar, um caminho para seguir. Mas, cara, é muita variável, tem muita possibilidade, não tem linha de chegada. Você tem que estar curtindo, tem que trabalhar com alguma coisa que você gosta, assim, né? Pessoas que você gosta. E, cara, é infinito. Sempre vai estar lá. Enquanto você estiver feliz aí fazendo isso, óbvio que tem estresse, mas não é porque você tem estresse que você não é feliz, são duas coisas diferentes, né? Quando você estiver rodando bem e tudo mais, cara, sempre vai, como o Yuri falou, tem hora... Agora, graças a Deus, a gente está no momento que a gente está acelerando. Que as coisas estão bem e tal. Putz, a pandemia já tá... Tem gente que nem lembra mais que rolou, né? Mas rolou sim. Foi difícil até pra caramba. Até hoje eu de madrugada. Né? Tem uns cabelinhos brancos aqui por trás disso aí. Nem me fala. Mas, assim, agora a gente tá numa fase muito boa da empresa e que, cara, agora a gente chama até, brinca assim, é tempos de paz e tempos de guerra. Cara, agora é tempo de guerra, agora é tempo de falar pro time, falar assim, galera, vamos ter um nível de tolerância mais alto se alguma coisa ou outra tiver desorganizado, porque a gente tá pisando no acelerador. E eu acho que é fase, cara, fase. Sim. Natural aí. Que bom é viver essas fases assim pra você aprender, né? Melhor na fase que tá crescendo, né? Sim. Mas a gente não escolhe tudo nessa vida, não. Muito bom, cara. Bicho, caminhando pro final aqui já.
você queria fazer ali algum fechamento sobre essa pegada empreendedora, entendendo que quem está assistindo ou é o investidor que muitas vezes aposta no empreendedor, ou é o próprio empreendedor, sendo que aqui do nosso lado do mercado solar, alguma palavra que você acha que vale? Boa. Cara, eu acho assim, até o investidor, ele está empreendendo de alguma forma, né? Ele está ajudando no empreendimento. Eu acho que o principal para o empreendedor, né? Realmente, como eu comentei algumas vezes, assim, cara, não achar que tem uma linha de chegada, tomar muito cuidado com as coisas relacionadas a ego, assim, não construir nada para os outros, cara, você está construindo para você. E pelo menos para mim, quando eu entendi isso, foi uma virada de chave de felicidade mesmo, assim, cara, de conviver melhor com minha família, com meus amigos, com meus pessoas do trabalho, de tipo, cara, eu sou privilegiado de estar trabalhando. Então, assim, para o empreendedor, cara, tente encontrar prazer no que você está fazendo e, assim, fuja das armadilhas de ego, né, de estar construindo as coisas. O ego é seu inimigo, né? O ego é o seu inimigo. Cara, fuja das armadilhas de ego, construa para você uma coisa que você acredita, que você gosta, que, cara, você pode não ser apaixonado, mas, cara, você é bom nisso? Então vai, né? Não precisa ser apaixonado, mas precisa ser bom. E construa dessa forma, assim, cara, que as coisas vão vir, assim. Tem a humildade também, acho que como a gente comentou, né? Se for pegar, assim, cara, né, se tem muita gente falando determinada coisa sobre o seu negócio, não acho que só você tá certo, assim. Tente levar aquilo ali em consideração, tente refletir sobre isso. Mas acho que as dicas a gente foi falando aqui... Foi. Aí, né? Cara, quem não conhecia e se identificou, ou de repente viveu esse problema e nem sabia que tinha direito a um tipo de indenização, como é que faz para encontrar aí, para resolver? Resolvi.com, qualquer coisa pesquisa no Google, como eu disse, a gente vai estar em todos os lugares. Resolvi com 2 vezes, né? Resolvi com 2 vezes e um I, tá? Resolvi.com. Cara, a gente atua em direito do consumidor e direito previdenciário, em alguns tipos de casos. Então, se você teve problema, quer entender um pouco mais, quer saber um pouco mais sobre os seus direitos de uma forma que não seja chata, né, com muito juridiquês, busca lá Resolvi. Estamos nas redes sociais também, TikTok, Instagram, LinkedIn também. E é isso. E, cara, se você é um escritório de advocacia, está buscando também uma forma de melhorar a gestão do seu escritório, a atualização dos processos dos seus clientes, em alguns meses a gente vai ter uma novidade para vocês. Massa. Cara, obrigado aí pelo papo, acho que foi muito bacana. De empreendedor para empreendedor, né, bicho? Isso aí, estamos em casa, total. A gente gosta disso, se abraça nesses problemas, né? Estamos amigos aqui. É isso aí, cara. Bom demais, eu que agradeço aí, gente. Valeu demais. Obrigado. Boa. Galera, então é isso. Vamos ficando por aqui com mais esse quadro aqui de empreendedorismo. Vão ter outros, tá? A gente já tem programação para novos empreendedores de outros mercados, mas que também vivem situações assim semelhantes como essa do Bruno. Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Obrigadão e até a próxima. Valeu. Valeu.